Ainda me lembro do tempo em que eu trabalhava na ferrovia, lá por volta de 1975, anos 80, 1990, em que eu comecei a aprender os ensaios estatísticos voltados para a ciência de dados. Na época eu ganhei um livro de Toscumi, método estatístico para a melhoria da qualidade voltada para a TCQ japonesa. Fiquei impressionado com o controle de qualidade japonês. Ganhei um notebook chamado Libre, era francês. Trabalhava com lotos 1, 2 e 3 para gerar meus gráficos de Pareto, meus diagramas de dispersão e por aí. Bem, estou apresentando do livro de Toscumi um ensaio de um sistema de produção de tanques de plástico, onde recebe um sopro de ar e tem um molde. Tá? Esse molde no primeiro desenho está bem apresentado. Nós temos as partes do molde aberto. Acima nós temos a pressão de ar vinda de um compressor. Tá? Posteriormente o molde é fechado, né? É aqui fechado, e produz-se aqui os tanques de plástico. Mas nesse ensaio nós encontramos um problema que nós vamos resolver com essa estatística voltada para melhoria da qualidade. Então vamos apresentar aqui o problema. O fabricante de tanque de plástico, que os fabricava pelo processo de moldagem de sopro, conforme a figura anterior, né, encontrou problema de tanques defeituosos com paredes finas. Suspeita-se que a variação da pressão de ar todo dia a dia, era causa das paredes finas, não conformes. Para resolver o problema, eu coletei os dados e procurei traçar um diagrama de dispersão usando esses dados. Tá? Os dados foram coletados diariamente, de 1º de outubro até 9 de novembro, obtendo um total de 30 amostras, sempre em pares. Tracei um gráfico onde a pressão era em X, era em quilograma-força, e a variável Y era a porcentagem de peças defeituosas que ocorriam durante o dia. Os tanques deveriam apresentar uma variação predefinida da espessura. Suas paredes eram em milímetros. Tá? Isso faria que houvesse uma aceitação do comprador. O que fosse produzido seria refúgio às peças defeituosas. Né? Aqueles que tivessem as paredes finas não seriam comprados. Então, a primeira coisa que nós procuramos saber é verificar se havia uma correlação entre essas duas variáveis, se havia uma correlação entre o sopro de ar e as peças defeituosas. Tá? Então, a nossa primeira etapa consiste em verificar se existe alguma correlação entre essas duas variáveis, para depois, uma segunda etapa, resolvermos os problemas entre a espessura em milímetros e a pressão em quilogramas. Para começar o desenvolvimento, vamos usar a programação em Python, onde nós precisamos inicializar aí umas bibliotecas, que cada uma com uma função específica. Eu só tenho essa condição agora que existe uma programação bem melhor, onde eu posso utilizar bibliotecas de alto nível. Observa que para que eu tenha essas bibliotecas, eu tenho que importá-las. Tá? A primeira, ela abre arquivos CSV. Arquivos que podem ser abertos com o Excel, por exemplo. Tá? Esses arquivos podem ser local ou na internet,
No nosso caso, eu estou com o arquivo no meu computador, ele é local. Existe uma outra biblioteca chamada NumPy. E ela tem um apelido que facilita no desenvolvimento da programação. Nós chamamos NumPy de NP. Tá? Essa biblioteca ela cria matrizes chamadas DataFrame. O que são matrizes? São matrizes como nós utilizamos na matemática. Existe uma outra chamada Pandas, cujo apelido, para facilitar o desenvolvimento, é PD. Tá? Ela aprimora as matrizes estruturadas do NumPy. Existe outra chamada Seaborn, que nós chamamos de SNS. Ela fornece uma API sobre a Matplotlib, que aprimorando gráficos. Matplotlib fornece uma API sobre essa Matplotlib para geração de gráficos. Tá? Na verdade, é uma API para geração gráfica. A Seaborn, como SNS, ela controla toda a estética das figuras utilizadas neste notebook. E tem a Mat, que é a função matemática do Python. Então, todas essas bibliotecas nós vamos utilizar para o desenvolvimento do nosso ensaio. Quando importamos o arquivo CSV, tá, vamos importar primeiramente uma amostra das linhas da matriz, tá, para um DataFrame Pandas. Nós vamos armazenar em uma variável de nome sopro defeituosa de DataFrame. Os dados no arquivo CSV, estão formatados como números especiais, onde os números usam ponto e não vírgula. Por exemplo, 0,8 no nosso arquivo passa a ser 0,8. A função read exibe as 5 primeiras linhas dessa matriz, conforme veremos a seguir. Observe a nossa matriz, onde nós temos nos cabeçalhos de linha, nos cabeçalhos de coluna, a pressão, a porcentagem defeituosa, tá? E os respectivos valores em quilograma-força e porcentagem. Tá? A variável sopro defeituosa, essa variável, recebe através de uma matriz pandas os dados armazenados no arquivo sopro percentuagem defeituosa.csv, que se encontra na pasta data. E exibe na tela através da função read. Read só me apresenta as 5 primeiras linhas dessa matriz. Nós temos outras colunas, como o mês e o dia, mas não precisamos entrar em detalhes. O que nos importa é a visão da pressão em quilograma-força por centímetro quadrado e a porcentagem defeituosa. A função describe permite gerar uma estatística do arquivo CSV, onde means é a média, max é o maior valor encontrado, mínimo, min, é o menor valor encontrado. É o que nos importa nessa função. Observe que nós solicitamos a função describe para sopro defeituosa DataFrame, que é o nome da minha variável que recebe o arquivo CSV.
Ele me diz que eu tenho 30 registros de arquivo. Tenho 30 registros de arquivos. Eu tenho o menor valor de pressão em 8,2. É o menor valor que foi medido de pressão. O menor valor medido de porcentagem defeituosa é de 0,864. O máximo valor de pressão em quilograma-força por centímetro quadrado é de 9,4 ou 9,4 quilograma-força por centímetro quadrado. E a porcentagem defeituosa máxima é de 0,92. Só é possível fazer essa apresentação em função dessa linguagem de programação. Então vamos lá. Nós temos uma regressão linear simples. Y igual a x mais b. É uma equação da reta. É um gráfico de dispersão. É um polinômio de primeiro grau. Tá? Mas, por outro lado, nós podemos escrever essa equação de uma forma diferente. Tá? Uma outra forma estatística de escrever a equação da reta. É y igual a w, x mais b. Onde y é o valor ideal, é o valor que nós estamos buscando. W é a inclinação da reta que vai ser traçada na correlação. B é o viés ou bias. É o valor que a reta corta o eixo y no gráfico de dispersão. Essa reta, ela corta, sempre vai cortar o eixo y. Agora, o valor é definido por B, pela letra B. A inclinação, ou pesos, é definida pela letra W. Bem, primeiramente vamos traçar aqui um gráfico de dispersão, tá? Usando a biblioteca Matplotlib. Matplotlib é uma biblioteca que consegue gerar gráficos. Tá? Matplotlib tem um apelido de PLT, facilita na nossa programação, assim como outros apelidos também existem para outras bibliotecas. Damos valor aqui a x, nós vamos dar o seguinte valor. A nossa variável sopro defeituosas que recebe o nosso arquivo CSV, nós chamamos a variável pressão. Então, x vai receber a pressão no gráfico, os valores de pressão. A variável y, nós damos um outro valor que é a porcentagem defeituosa. Porcentagem defeituosa é o valor y do nosso gráfico XY, ou de dispersão. Nós pedimos ao Matplotlib para plotar o título, dispersão. Ele aqui plotou o título. Pedimos para plotar do eixo X o label, pressão, o rótulo lá, pressão quilograma-força por centímetro. E ele plota aqui para mim esse rótulo. Pedimos para que ele plotasse no eixo Y porcentagem defeituosas. Ele plotou porcentagem defeituosa. E pedimos para que esse gráfico de dispersão seja exibido na tela. E ele foi exibido aqui com nossos 30 pontos, tá? 30 pontos coletados durante um certo período. Tá? Nós coletamos 30 dias esses valores e traçamos o gráfico
onde nós temos a pressão em relação à porcentagem defeituosa. Pressão, porcentagem defeituosa e assim por diante. Bem, como o nosso interesse é calcular o coeficiente de relação, vamos para isso. Para isso, vamos criar novas colunas no DataFrame para desenvolver o cálculo. Tá, essas novas colunas são as seguintes: o quadrado de cada valor de pressão coletado dia a dia. Nós temos o valor de pressão, mas nós estamos criando novas colunas através da programação que nós vamos precisar adiante. Tá? Nós temos a pressão, nós temos a porcentagem defeituosa, nós temos o quadrado da pressão. Aqui, quadrado de x, quadrado da pressão, dia a dia. Tá? Que foi coletado dia a dia, nós reestruturamos aqui uma nova coluna com um quadrado. O quadrado da porcentagem defeituosa, fizemos a mesma coisa. Tá? Nós reestruturamos, não? O quadrado da defeituosa, nós reestruturamos dia a dia, certo? Aqui tem uma expressão gerada pela programação. A multiplicação de cada valor da pressão pela porcentagem defeituosa, coletada dia a dia, nós geramos também aqui uma expressão, onde é apresentada no gráfico como x vezes y, certo? E pedimos para que apresentasse, através da função read, as primeiras 5 linhas. Somente as primeiras 5 linhas, o resto eu sei que está certo. Bem, agora vamos precisar da totalização de cada coluna da matriz. Eu tenho que totalizar cada coluna, certo? Dessa matriz. Nós, através da função soma, nós pegamos a variável sopro defeituosa do DataFrame, que representa o nosso arquivo CVS, e fizemos a soma da pressão nesses 30 dias, a soma da porcentagem defeituosa nos 30 dias, a soma dos quadrados de pressão, a soma do quadrado de percentual defeituosa e a soma da multiplicação entre a pressão e a porcentagem defeituosa. E utilizaremos mais adiante. R é o coeficiente de correlação. Para obtê-lo, precisamos de valores como SXY, SXX e EPSYY. Essa fórmula representa R. R é igual a covariância, ou S de XY. A gente chama de covariância na razão da raiz quadrada de S de XX vezes S de XY. Bem, eu não tenho esses valores ainda, eu tenho que obtê-los. O primeiro valor a ser obtido vai ser SXX, pela fórmula abaixo. Para que eu obtenha o valor SXX, para usar nesta fórmula e achar a correlação, eu faço a somatória de x ao quadrado menos a somatória de x ao quadrado sobre a quantidade de registros, que é n. Assim, S de xx vai ser esta expressão matemática utilizada na programação. Tá?
Eu solicitei imprimir na tela este valor, tá? Onde eu coloquei o rótulo, disse que é igual e peguei a variável gerada. O valor encontrado foi de 2,87 e assim vai, tá? 2,88 ou 2,878. O segundo valor a ser obtido é SYY, que pela fórmula abaixo a gente consegue, certo? Somatória de Y2, somatória de Y dividido por 30. 30 é a quantidade, ou o número de registros. Bem, fizemos a mesma coisa e conseguimos o valor de SYY através desta expressão matemática. E pedimos para que fosse colocado na tela. O valor foi 0,084 aproximadamente. O terceiro valor obtido vai ser a variância, tá? Pela fórmula abaixo. A variância é SXY. Essas fórmulas estão todas no livro de Toshikomi. Eu estou usando o meu livro antigo de Toshikomi e estou utilizando o Python para gerar mais informações estatísticas. Mais uma vez, nós colocamos a expressão na fórmula do Python e pedimos para imprimir na tela. A nossa variância é 0,09 aproximadamente. O valor R é próximo a 0,59, indicando que existe uma correlação positiva entre a pressão de sopro e a porcentagem defeituosa dos tanques de plástico. O valor de R está no intervalo entre -1 maior ou igual a R. -1 menor ou igual a +1. E quando ele está próximo a zero, a correlação é fraca. Vamos lá, vamos ver o valor de R. O valor de R foi calculado em função desta equação gerada no Python. Eu já estou de posse dos valores de SXY, de SXX, SYY. Então, bastou lançar a fórmula e obtive o valor de R, aproximadamente 0,59, 0,586, mais ou menos. No exemplo anterior dos tanques de plástico com paredes finas defeituosas, nós constatamos que havia uma correlação positiva entre a pressão de sopro e a porcentagem defeituosa. A fim de evitar esse problema, precisamos ir mais adiante em nossa análise. Quando a pressão de sopro estiver num certo valor, qual será a espessura da parede formada, dessas paredes formadas? Como a pressão de sopro deve ser controlada para que as paredes do tanque não fiquem finas, gerando refúgio? Para realizarmos esta análise e responder às perguntas, é necessário compreender quantitativamente a relação entre a pressão de sopro e a espessura da parede. Podemos observar que a mínima pressão ficou em 8,2 e a máxima em 9,4. Lembre-se da função describe, a importância dessa função. Eu chamei a atenção a alguns slides atrás.
Agora coletamos dados com os valores de pressão fixados entre 8 kg/força por centímetro quadrado e 10 kg/força por centímetro quadrado. Nós fixamos exatamente as pressões nesses respectivos valores. 8 quilos, 8,5 kg, 9 quilos, 9,5 kg e 10 kg força por centímetro quadrado. E medimos a espessura das paredes dos tanques, obtendo 20 amostras, 20 registros em milímetros, sendo 4 amostras por pressão. Cada uma desses valores de pressão terão 4 amostras. Eu vou medir 4 vezes. Aqui 4 vezes, aqui 4 vezes, aqui 4 vezes, aqui 4 vezes. Como são 5 pressões pré-definidas, a 4 amostras por pressão, eu tenho 20 amostras. As informações estão no arquivo CSV que eu criei, chamado pressão espessura CSV, na pasta data desse computador. Eu coletei os dados e criei um arquivo CSV com essas informações. Não é mais a informação de pressão, percentagem defeituosa, que nós utilizamos para ver a correlação. É um outro arquivo que nós vamos ver a pressão em relação à espessura. Nós coletamos dados e agora vamos partir para definir o resultado. Esse arquivo está aqui exibido de 0 a 19. Eu tenho 20 linhas de informações coletadas, tanto de pressão como de espessura de parede. Sendo que de 4 a 4 eu tenho a 8 quilos um valor, a 8 quilos, a 8 quilos e 8 quilos valores de espessuras. Eu tenho a 8,5, 4 vezes valores de espessuras coletados. Eu tenho a 9 quilos, 4 valores de espessuras coletados. A 9,5 kg também tenho 4 valores. E a 10 quilos eu tenho 4 valores de espessuras que foram coletados para essa medição, fazendo um total de 20 registros, 20 linhas de arquivo. Observe que meu reading, eu coloquei a quantidade de 20 para obter os 20 registros. Esse arquivo, claro, contém uma matriz de 20 linhas. Pedir de novo o Describe para verificar a estatística do meu arquivo. O que me interessa é que eu tenho um mínimo de 8 quilos e um máximo de 10 quilos de pressão. Eu tenho também um mínimo de espessura em milímetros e um máximo de espessura em milímetros. Observem os valores medidos. Então conseguimos o arquivo completo, que mostra que a pressão foi mudada e em cada vez a espessura das paredes foi medida por 4 vezes. Mais uma vez, nós estamos mostrando aqui essa relação. Traçamos o diagrama de dispersão baseado nesses dados.
Por este diagrama, parecia que a pressão de sopro e a espessura da parede tinha uma relação linear. Agora vamos representar a pressão do sopro por x e a espessura da parede, em milímetros, por y, e admitir uma relação linear, já que foi comprovado anteriormente na medição de percentagens defeituosas, na correlação de porcentagens defeituosas com a pressão. Esse gráfico foi traçado da seguinte forma: a pressão em x, a pressão, a espessura em y. O título do gráfico chama dispersão, a pressão, o rótulo de x em quilograma-força, o rótulo de y, a espessura em milímetros. Observa que nós temos 4 medições por pressão, a 8 kg, a 8,5 kg, a 9 kg, a 9,5 kg e a 10 kg. Vamos analisar a regressão linear dessa aplicação. Nós sabemos que y, tanto faz, pode ser b mais wx, onde y é a espessura e x é o sopro. Tal como a linha reta é chamada de reta de regressão, onde y é a variável resposta, ou variável dependente, e x é variável explicativa, ou variável independente. E também b é uma constante, e w é chamado de coeficiente de regressão, ou a inclinação da reta. B é onde a reta corta o eixo y do gráfico. No gráfico a seguir, observamos uma forte correlação negativa. Certo? Negativa porque a reta de regressão ela tende para baixo. Ela não sobe. Se fosse positiva, ela estaria nesse sentido. Essa correlação é negativa. Utilizamos uma biblioteca nova do Python chamada sklearn e importamos linear regression, modelo linear regression. Abrimos uma variável chamada model e colocamos linear regression e pedimos para que houvesse interpretação da reta, tá? Para que ele definisse. E geramos o gráfico de dispersão. Tá, 8 é o início da escala, certo? 10 é o fim, correto? Escala de x. E 2 é o espaçamento da linha, até onde ela pode ir. Tá? Para espaçar essa linha, eu poderia usar outros valores, mas 2 caiu bem. Em y, nós pedimos uma predição, quer dizer, uma previsão do nosso gráfico, da plotagem dessa linha relacionada às variáveis. É como se eu tivesse uma média de todos esses valores. O resto você já sabe. Eu pedi para plotar o gráfico é plotado com os valores, aqui o gráfico foi plotado com os valores, e aqui foi plotada a linha. Pedi para imprimir o coeficiente, a inclinação e a interceptação
do modelo. A inclinação do modelo é menos 1,28. A inclinação da reta dentro do gráfico ela é negativa, é de 1,28 ou 1,28. A interceptação do modelo é o valor de B. Esse valor de B é onde intercepta a reta no eixo Y e deu 14,7 ou 14,8. Assim, a reta de regressão y é igual a beta b mais wx, ela é expressa da seguinte forma, com seus devidos valores, y é igual a 14,796 mais menos 128x. Ou seja, o que eu posso informar a vocês, a que conclusão que nós chegamos? A cada aumento de 1 quilograma de pressão, 1 quilograma por centímetro quadrado, na entrada X, pressão de ar, a espessura da parede diminui, já que ela é uma regressão linear negativa. Diminui 128 a cada 1 kg por centímetro quadrado. A espessura da parede diminui 1,28 milímetros ou 1,28 milímetros. Assim podemos controlar a espessura da parede dos tanques de plástico com a pressão de sopro, evitando que as paredes fiquem finas e reduzindo a porcentagem defeituosa dos tanques de plástico, aumentando a confiabilidade do produto junto ao comprador. Para comprovar, eu fiz um gráfico adicional onde eu traço uma linha marcando a distância de 1 quilograma. Aqui, ó, de 10 a 9 eu tenho 1 kg de pressão. E a variação da espessura é de menos 1,28 aqui no gráfico. Esse valor aqui é 1,28. A cada redução que eu tenho de 1 kg na minha reta, se eu tivesse com 8, a nossa linha estaria aqui. E eu teria 9 aqui, certo? Ela seria traçada uma linha aqui e uma linha aqui. E eu traçaria aqui, ó, daria exatamente menos 1,28 milímetro. Fazendo com que eu possa ver qual é a melhor posição de pressão em relação à espessura em milímetros. O problema fica resolvido. É claro que existe um mais ou menos, nada é perfeito, existe um mais ou menos de aceitação dos meus tanques dentro deste valor. Tá? Se eu traçar uma pressão de 9 kg, eu vou ter uma variação mínima para a espessura. Vamos supor que a espessura do meu tanque fosse para ser mantida em torno de 3,2, 3,3 milímetros. Basta eu seguir esses valores de pressão. Eu obtenho aproximadamente essa variação em milímetros. Obrigado, pessoal.